Ok, continuando então. Vamos jogar fora essas linhas de tendência, tá? Porque a linha de tendência, assim como eu mostrei a de alta, né, nós temos a linha de baixa também, que eu acabei esquecendo de fazer o comentário. E ela é a coisa mais simples, né? Ela é uma linha que você vai traçar a partir do topo, ok? Então, toda a análise que nós fizemos para a linha de tendência de alta serve também para a linha de tendência de baixa, com a diferença que ela é traçada a partir dos topos e não dos fundos, ok? Então, a gente também coloca a linha de retorno, ok? E temos aqui essa mesma situação. Só que agora a gente vai usar, como eu falei, não mais uma linha de tendência, mas nós vamos utilizar, traçar, e a Profit, eu acho que todas as plataformas devem de possuir uma linha de um canal, ok? O canal, ele é caracterizado quando você tem 3 pontos, ok? Não dá para traçar um canal com 2 pontos igual nós traçamos. Precisamos desta condição aqui, ó. Senão a gente não consegue traçar um canal. Ou seja, eu preciso... Vamos pegar aqui novamente. Point of fix. Ok. Agora ele não me sacaneia. Eu preciso dessa condição aqui para traçar um canal. 3 pontos. Então vou colocar aqui, ó. Preciso de um ponto 1. Preciso de um ponto 2. E preciso de um ponto 3. Aqui eu consigo, a partir de agora, fazer um canal. Ok? Poderia ser esse daqui, tanto faz. Eu coloquei o 2 aqui em cima, mas o 2 poderia ser esse aqui de baixo também, que na verdade é o mais correto. O 2 é esse daqui, não aquele lá de cima, posto que ele foi o primeiro a aparecer, né? Então, esse é o correto. Ok? Então, com isso, quando ele bate, né? Então ele vem aqui, ó. Saiu do ponto 1 e foi para o ponto 2. E aqui também eu errei, fiz aqui, lá em cima, mas aqui é o ponto 3. Então deixa eu consertar aqui. Excesso de rigor para não ficar com dúvidas, né? Porque pode gerar uma interpretação. Então tá aqui. Quando ele fez esses 3 pontos, já ficou caracterizado que eu consigo utilizar um canal, tá? E agora o canal, o que tem de interessante nele? Nós temos a possibilidade de parametrização do canal, tá? A aparência dele, eu consigo alterar? Sim, mas eu consigo alterar as 2 linhas e não uma linha só. E eu consigo colocar uma linha central. E isso faz um diferencial para a gente, porque quando você tem essa linha central indicando para você a tendência do mercado, muitas das vezes ele bate na linha central e não chega até o outro extremo, exatamente como aconteceu nesse momento aqui, ó, inicial. Ele já partiu de baixo e já foi para cima, né? Ele partiu lá da linha superior e veio até a linha inferior. Então, às vezes ele para no meio do caminho porque existe uma certa resistência ou um certo suporte, depende do sentido que ele está se movimentando, para você fazer essa visualização fica melhor, fica mais agradável. O que é interessante também é que a forma de você operacionalizar tanto as linhas de tendência quanto o canal, ele tem a mesma característica, ou seja, vai acontecer e você vai conseguir visualizar a inversão desse canal, ok? Tanto que vamos traçar ele num ponto onde aconteceu essa inversão. E aí a gente consegue dar o exemplo mais especificamente. Então nós tivemos aqui 2 pontos, traçamos ele, e aí vamos colocar a linha de tendência e aí se você quiser, como você vai falar assim, ela é uma linha de tendência, um canal de tendência de baixa, vamos colocar em vermelho, né? Aí é critério de cada um de como trabalha, né? Mas o que é interessante você só considera
que ele rompeu, você só faz operações a partir da confirmação. Ou seja, uma vez que ela rompeu aqui para baixo, você precisa esperar essa confirmação. Aqui seria o ponto de venda, porque você iria pensar, de fato, ela confirmou e desceu, certo? Então, veja que nós temos aqui uma dificuldade em relação a um simples canal de tendência, onde ele está de forma errática, informando para nós um dado que não é verdadeiro. Tá? Onde que ela foi confirmar de verdade a mudança de direção? Aqui nesse instante. Então, aqui informava para nós que ela estaria dando continuidade na tendência, buscando alvos mais para baixo, e aqui, de fato, ela mostrou para nós que ela confirmou a tendência de alta agora e não mais de baixa como estava vindo aqui. O que o pessoal utiliza muito como critério é pegar esse canal e levar ele, reproduzir ele para baixo. Assim você tem uma nova análise aqui para baixo, porém você está vendo como você está poluindo a sua tela, ok? Você poderia de novo criar mais um canal aqui para cima, e aí você tinha essa análise aqui para cima também, ok? Então, esse é o formato que as pessoas costumam trabalhar com o canal simples canal que as plataformas oferecem, ok? Ele funciona? Claro que funciona, né? Não tem nada de errado aqui, tá tudo ok, né? Mas, ao invés de nós ficarmos utilizando um canal que você necessita de ficar movimentando ele, nós vamos modificar essa estrutura. Nós vamos utilizar, a partir de agora, outro tipo de canal. Tá? E antes de entrar no canal de regressão linear, eu vou mostrar para vocês um canal que a Nelogica tem e que chama canal de Fibonacci. Vamos ver onde que ele está. Canal de Fibonacci. Cadê tu? Aqui, acho que é esse aqui. Aqui, canal de Fibonacci. Qual que é a diferença entre este e o que nós olhamos até agora? Ele vai dar para nós algumas linhas baseadas em Fibonacci. Tá? Então você também pode utilizar essa ferramenta, porém ela é exatamente semelhante ao canal que a gente utilizou. Ela só tem linhas onde correspondem ao 23.6, 38.2, 50%, 61.8 e 76.4. Essa é a única diferença que ela tem, ok? E o que é legal quando você utiliza essa ferramenta quando ela sai da linha 76 ou 23, nesse caso aqui a 23 é a superior, né? Uma vez que a verde está aqui onde é o start. Uma vez que ela sai do 23, ela vai bater na 76, ou seja, você tem toda essa movimentação entre essas duas linhas roxas aqui, para poder te garantir que você vai se aproximar daquele ponto. Né? Pode ver, em qualquer das circunstâncias que ele saiu, ele chegou no outro extremo dessas duas linhas aqui internas. Pode não ter saído da verde e chegado na vermelha. Mas dentro desse ambiente aqui que ele trabalhou, ele sempre garantiu que partiu de um, chegou no outro extremo. Tá? Então, esse é um formato de você utilizar também para poder trabalhar. Okay? Mas, o que eu vou propor para vocês hoje, agora, é a utilização de uma ferramenta que tem muito mais poder de retorno do que essa forma de operacionalização, que o mercado já utiliza, acho que desde quando se andava para trás. Okay? Então, o que nós vamos fazer? Não vou colocar a da Nelogica, porque eu já mostrei para vocês que ela tem uma certa limitação. Ok? E como eu sou uma pessoa visual, eu utilizo de coloração para poder facilitar o meu operacional, a minha atuação. Ok? Porém, antes de instalar ela, eu quero apresentar para vocês por que ela é uma ferramenta que, apesar de ser canal, ela é um canal de regressão linear. Né? A regressão linear, ela mostra para nós uma coisa muito legal. Ela mostra para nós a tendência
do número, daquilo que você está analisando. Pode ser população, pode ser o coronavírus, pode ser o preço, ok? Não importa. Regressão linear é uma ferramenta matemática que a gente utiliza para N fatores para fazer estatística, ok? Ou seja, ao invés de utilizar, então, um canal simples, nós vamos colocar um canal estatístico aqui agora. E o canal estatístico, ele é legal, que eu vou tentar desenhar para vocês aqui, não sei se eu vou conseguir, se vai ficar bonitinho, mas ele faz o seguinte, a partir dessa linha aqui, ele tem uma coisa que se chama boca de sino, que ele faz isso aqui, ó. Vamos ver se acha na internet fácil. Sino, vamos ver se só sino já vai dar. Não, sino não. Vai ser o sino. Distribuição gaussiana. Gauss, isso, canal Gauss. Como que é? Gauss. Distribuição gaussiana. Distribuição, exatamente. Obrigado, cara. Por nada. Normal. Aqui, ó, já apareceu uma. Tá? Então, aqui, ó, ele mostra pra gente que ele tem uma distribuição normal e essa distribuição, ela ocorre de tal sorte que nós vamos ter um ponto central, ok? Que é esse ponto aqui, ó. Vou colocar até mais grossinho para a gente poder não ter dúvida aqui, mas eu quero colocar de amarelo porque eu coloco sempre o amarelo ou como ponto central das coisas que vão acontecer. Seja a entrada do dia, começou o dia, então a abertura para mim é amarelo, né? Uma média que eu quero observar o retorno dela, para mim é uma amarela, porque eu quero ver o retorno daquele ponto, tá? Então, mas é padrão que eu criei na minha cabeça, ok? Não é uma obrigatoriedade de seguir. E aí ele tem alguns desvios, ok? E não é você, é aqui. Então, esse desvio, esse ponto aqui, ó, que ele está pegando, é o desvio padrão mais um, ok? E esse ponto aqui, que ele está pegando, é o desvio padrão menos um, ok? Ou seja, todas as vezes que o mercado, e eu vou usar esse dado aqui, não importa qual é o valor que ele está mostrando, ok? Mas eu quero que você perceba que todas as vezes que o mercado desviar, sair do ponto central, seja por o lado negativo, né, uma queda, seja por o lado positivo, uma alta, ele tende a retornar para a linha central, ok? E só que ele não se limita a um desvio padrão 1, ok? Ele também faz o desvio padrão 2, que é esse ponto aqui. Opa, você não. Você, né? Ele vem o desvio padrão 2, mais 2, e ele faz o desvio padrão menos 2. E aí observe que do mesmo jeito que ele desviou para o desvio padrão menos 2, ele tende a retornar para a linha central, assim como se ele desviou para o padrão mais 2, ele também tende a voltar para o desvio central. Agora, a parte legal aqui, se é estatística, nós precisamos de números, de porcentagens, de alguma coisa que nos mostra como que isso vai se comportar. O desvio padrão, que fica dentro desse primeiro período, mais 1, menos 1, ele está aproximadamente, eu vou colocar só aproximado porque é para dados didáticos, ok? Não precisa ter exatidão na informação. Ele tem aproximadamente 68% de possibilidade de voltar para a linha central. E o desvio padrão 2, ele tem 95% de possibilidade de voltar para a linha central. Já o desvio padrão 3, que normalmente é onde para, mais que 3 já é muito mais difícil de alcançar esse valor, mas tem
coisas que ocorrem com maior valor de desvio. Ele tem 99% de possibilidade de voltar para o ponto central. Bingo! Nós temos aqui uma ferramenta que mostra para você como você tem que se comportar de acordo com os dados que você está observando. Por isso que o da Neológica, que só tem um risco, um desvio padrão, um que você colocou, ou 2 que você colocou, ou 3 que você colocou, eu não gosto dela, porque ela não me permite essa flexibilidade de fazer esse acompanhamento dentro daquilo que o mercado vai fazer, né? O mercado ele vai navegar no desvio padrão 1? Vai. Mas ele também vai no 2. E ele também vai no 3. E aí que fica. Eu não consigo visualizar se eu não tiver essas linhas plotadas na tela. Ok? Então, esse foi um dos motivos que me levou a querer fazer uma ferramenta que a própria Neológica fornece ali para a gente nativamente na plataforma. Ok? Bom, alguma dúvida sobre essa explicação aqui? Não, de boa. Legal. Bem explicadinho. Não, foi bem sucinta, professor. Tá show. Então, ó, vamos agora. Oxe, Jesus. Ele fica ali. Vou limpar aqui. E a gente vai, então, agora instalar. Vamos propriamente para a instalação dele. E aí talvez o próximo vídeo a gente trabalhe sobre ele. Então, eu vou instalar aqui a minha ferramenta, não a da Profit. Mas eu vou instalar de novo, porque eu esqueci quando faz isso, ele vem aqui para uma outra janela. Então, tem que ser por aqui para poder escolher aonde. Está lá instalada. Só que é o seguinte, eu vou instalar 2 vezes, não uma vez só. Ok? Por quê? Bom, nós sabemos que o mercado, quando ele se movimenta, ele tem tendência. Ok? Então, o que é uma tendência? Nós temos uma tendência de alta, com um movimento impulsor, né? E temos uma tendência onde ele vai fazer de alta uma correção, para dar continuidade nessa tendência de alta. Ok? Só que, dentro dessa tendência de alta, nós temos movimentações. Ok? E as movimentações, elas, ora, acompanham a tendência primária, ora, ela não acompanha essa tendência. Ora, ela acompanha essa tendência, ora, ela não acompanha essa tendência. Ora, ela acompanha essa tendência. O que nós temos aqui, então? Eu chamo de tendência para onde o mercado está indo. Assim como aqui, está mostrando para nós o sentido do mercado. Isso, para mim, é a tendência? Talvez sim, talvez não. Vou mostrar para vocês. Mas nós temos dentro dela um outro movimento, ok? E que eu dou o nome de movimento para a tendência secundária, ok? Porque nós temos também a tendência terciária, que ela está, ora, dentro da tendência, ora, contra a tendência. Ora, junto com a tendência, ora, diferente da tendência e ora, no mesmo sentido da tendência. Ou seja, nós temos tendência primária, secundária e terciária, ok? Essa terciária, eu administro ela de outra maneira. Mas eu quero ver a tendência para onde o mercado está indo e o movimento, que é a tendência secundária, que eu dou o nome de movimento. Qual é o movimento que está sendo realizado nesse instante? Se é um movimento de alta ou se é um movimento de baixa. Ok? Entendido esse conceito? É importante isso, tá? Então, não havendo nenhuma pergunta, vamos lá aqui, As duas estão no mesmo lugar, ok? Já de cara, em parâmetros, as duas estão com 144 período, ok? Então eu vou alterar esse daqui, é o primeiro. Eu vou passar ele para 1597, ok? E detalhe, não sei se vocês observaram, mas eu só trabalho com números de Fibonacci. Poderia colocar aqui
1000. Vou colocar outro. Todo mundo gosta de 200. Poderia colocar o 200? Poderia. Nós teríamos esse movimento aqui, ó, né? Muito próximo, semelhante ao do 144. Mas meu operacional ele é baseado em Fibonacci, ok? Então eu não utilizo nunca nenhum tipo de lugar, seja gráfico, seja parametrização, seja para qualquer coisa, eu sempre vou estar utilizando a numeração que é baseada em Fibonacci, ok? Então, esse número aqui, de 1597, ele é um dos números de Fibonacci, mas ele me mostra um período longo, de quase um ano de duração, ok? Então, veja que a tendência que nós estamos olhando, ela está quase lateralizada, ó. Ela é um movimento para cima, porque esse eu vou manter ele no 144, ok? Para mim, 144 é um período pequeno, né? E que a gente olha o movimento. E o 144 é um período maior, muito grande, onde ele mostra para mim, ao longo de uma sequência de dias, como que está sendo o comportamento, para que eu saiba se ele está fazendo aqui embaixo um suporte de fato, uma resistência ou não, né? Nesse caso aqui, suporte, lá em cima uma resistência. Mas, o que nós temos? Oi. Dá para diminuir o zoom na tela aí só para ver esse grande aí, como é que ele ficou? Claro. Vou até fazer o seguinte, ó, eu vou colocar 21R, vamos ver se fica bom para a gente enxergar essa tendência e o movimento. Aí. Olha para você ver, ó. Ele foi lá em cima, ó. Ele fez aqui a linha central, ele passou pelo DP mais 1, fez o DP mais 2 e falhou de fazer o DP mais 3. Eu não, aqui, aquele conceito que vocês conhecem de falso rompimento não existe, tá? Aqui o preço vai atingir o ponto que ele deseja e a análise de estatística não está preocupado se ele fez um falso rompimento, mas ele está preocupado se fez aquele ponto lá de cima. Falhou. Aqui ele falhou de fazer o DP menos 3, mais 3, ok? Então veja que a partir desse instante, com esse topo duplo aqui, ó, a partir do instante que você viu que ele fez o DP mais 2, o que nós temos aqui já de cara nesse ponto de análise? Que nós temos algo aproximado de 99% de chance de cair esse preço. E aí fica aqui a pergunta para fazer para vocês. Quem pegou esses pontos iniciais que eu falei para trás, vai matar a pau. Qual que é o local que ele tende aí depois dessa possibilidade de 99% de cair? Ó, um de cada vez só, tá? A direção é sempre ao centro. Voltar para a linha central. Então, esse é o ponto já de cara. Você não tem nem que pestanejar, entendeu? Não tem nem que pensar. Uma vez que ele saiu desse local, ele vai querer voltar para cá. Ou seja, uma venda que você faz lá naquele local, você vai deixar o seu trade correr sem pestanejar. E nós vamos ver aqui, ó, quanto de pontuação, olhando pelo 21R, hein? O ponto de corte foi aqui nesse local. Considerando que você entrou exatamente depois desse ponto, você navegou 212 pontos. Ó que lindo, cara. Aí, a maravilha aqui, ele vem mais longe ainda. Ele vai dizer para você o seguinte: a possibilidade dele descer até lá embaixo é grande. Até o DP menos 1. Porque uma vez que ele rejeitou aqui esse topo, ok? A tendência dele não é só vir aqui e ficar na linha central. É ir também para o DP menos 1. Ok?
Então, mas a gente precisa ir cautelosamente, né? Porque ele subiu aqui, ó. Ele fez 84 pontos para cima. Ó, ainda está aqui para nós aquela linha de resistência que a gente colocou, que ele é um suporte nesse instante, né? Ele veio aqui e ele respeitou esse ponto aqui, ó. Então, por isso que nem sempre são flores, né? Mas essas flores, elas são muito bonitas de você colher ela. E se você tiver entrado aqui, feito 212 pontos, o seu stop estava aqui em cima. Garanto para você que você estava com o stop aqui em cima mais ainda. Porque eu entro sempre com 5 contratos. Os 3 primeiros pontos que ele corre, eu já abro mão de 4 contratos. Isso me dá 3 vezes 4, 12. Ou seja, do meu ponto de entrada eu tenho mais 12 pontos acima. E aí você tem aqui várias outras entradas. Você teve mais uma entrada aqui. Você teve mais 2 entradas aqui, ó. Que uma foi essa. A outra foi essa. Né? Então, garanto para você que esses 212 pontos, agora você pode entender por que eu estou com 290, ó, tá vendo? Eu falei para vocês naquela hora, nós não vamos mais olhar porque não importa mais. A partir daquele ponto que eu entrei, qual a probabilidade de ele voltar para lá? Existe? Existe, ok? Mas eu não estou mais preocupado, eu estou no game, e qualquer ponto que ele me tirar, se ele me tirar com 5 pontos, eu estou satisfeito. Né? Porque eu estou olhando para amanhã, não estou olhando para agora. Né? O de hoje está feito já. O feijão com arroz de hoje eu já fiz. Né? E eu estou me preparando para amanhã. Pô, mas 34 pontos é... Caraca, bicho, é 340 reais. Legal. Show de bola. Amanhã vai ser 150. Né? Amanhã vai ser outra pontuação. Muito maior do que essa daqui. Por isso que eu falei, não estou preocupado com ela. Parei de olhar até. Vocês só estão escutando aí apitar. É a sinalização que ele está no mesmo lugar. Sobe, desce. Não sai do lugar. Bom, mas isso é matéria para outro dia. Ok? Só quis deixar um pouquinho de água na boca para vocês. Então, respondendo a do Douglas, veja, ele saiu lá de cima, veio para o DP menos 2, voltou para a linha central, falhou de fazer novamente o DP menos 2, e aí ele veio e fez o DP menos 2, ó, chegando bem próximo do DP menos 3. Então veja que ele sempre vai oscilar entre menos 3 e mais 3, menos 3, mais 3, criando para nós um suporte quando ele chega aqui embaixo e uma resistência quando ele chega lá em cima. Mas isso é tendência, nós estamos olhando tendência. E aí eu me perco, porque eu não sei se ele vai subir, se ele vai voltar para a linha central novamente ou não, como ele fez aqui. Por que ele veio aqui e não fez o menos 2? Por que ele veio aqui, falhou de fazer o menos 2 e voltou lá para cima? Então, quando a gente olha o movimento, fica mais fácil agora de você chegar a uma conclusão de como se comportar. Porque o preço vai estar se movimentando e por ele estar se movimentando, esse canal intermediário aqui vai me responder como ele está se comportando e isso vai ser muito útil para mim. Ok? Porque se ele bateu aqui no menos... Vamos ver quanto tempo? Ok. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui agora. E aí o operacional eu vou falar no próximo vídeo. Tá? Assim a gente fica com 3 vídeos. Ele não fica tão longo. E aí você consegue assistir e vai ficar menos chato. O pessoal não gosta de vídeo muito longo. Só espero que ele não me atrapalhe aqui. Eu vou tirar esse cara aqui primeiro.